Você vai achar que isso é impossível, mas a cronologia bíblica permite uma corrente tão curta que chega a dar medo, porque significa que a história do Éden não precisou atravessar dezenas de gerações. Ela pode ter passado por poucas mãos, mãos que viveram tempo suficiente para ouvir, conferir e repassar como se fosse um tesouro. Você abre Gênesis e parece que cai num abismo de tempo, porque não são anos, são séculos. E os nomes que aparecem ali, tão antigos, com idades impossíveis, fazem muita gente pensar que aquilo é só uma lista fria. Só que esse é o tipo de detalhe que o texto usa para esconder uma coisa muito maior. E se aquelas genealogias forem, na verdade, o cofre onde a memória do mundo foi guardada, não para virar lenda, mas para atravessar o tempo com precisão. Porque a pergunta que parece absurda é exatamente a que revela o segredo. Como a história de Adão, o primeiro homem, poderia chegar até Moisés, o homem que escreve e organiza o começo de tudo, sem virar telefone, sem fio, sem virar mito, sem se deformar em dezenas de gerações. E se a própria cronologia bíblica estiver mostrando que essa corrente é curta, curta demais, quase como uma cadeia de custódia, como se alguém dissesse: eu recebi isso e repassei com cuidado. Só que antes de entrar na conta das idades, eu quero te mostrar por que essa pergunta é tão explosiva. Porque muita gente usa exatamente essa distância entre Adão e Moisés como argumento, dizendo que Gênesis é memória inventada ou lenda que foi crescendo. E o que quase ninguém percebe é que o próprio texto parece ter sido escrito para responder essa acusação antes dela existir. Como se ele dissesse: você quer saber se isso virou mito? Então olha a cronologia, olha as sobreposições, olha como o tempo se encaixa. Porque um mito não precisa de encaixe, mas um registro, sim. E tem um detalhe ainda mais profundo. No mundo antigo, história não era passatempo, era sobrevivência. Quando uma família carregava uma promessa, uma bênção, uma aliança, ela tratava suas palavras como algo sagrado. Isso muda a ideia de tradição oral, porque hoje a gente imagina a tradição oral como boato, mas naquela cultura era como uma disciplina de memória, o tipo de coisa que o pai repete ao filho e o filho repete ao neto. Até a história virar parte da identidade, não era só lembrar, era preservar. Então a gente volta para Gênesis 5, aquela parte que muita gente pula, onde os nomes vêm acompanhados de idades. E idades são relógios. Quando você cruza esses relógios, o texto muda de forma, ele deixa de ser uma lista e vira mapa. E é aqui que acontece o primeiro choque. Adão viveu 930 anos, o que significa que ele não foi uma lembrança distante. Ele foi uma presença longa no mundo, por tempo suficiente para falar, repetir, corrigir, ensinar e deixar marcas de memória em gente que veio depois. E aí entra um nome que parece só mais um, mas é a dobradiça da história: Matusalém. Ele nasce quando Adão já viveu séculos, e os dois convivem por muitos anos. Isso quer dizer que o relato do Éden, a criação, a queda, a promessa, não precisaria passar por dezenas de bocas. Poderia ser ouvido direto, olho no olho, por décadas. E quando um testemunho é repetido por décadas, ele não fica fraco, ele fica forte. Ele vira herança, vira identidade, vira coisa sagrada. Só que aí existe um problema do tamanho do planeta, o dilúvio. Porque se existe um evento que poderia apagar toda a memória, seria esse: água, julgamento, recomeço. E a pergunta muda de tom: como a história atravessa o dilúvio sem se perder? E a resposta aparece na própria narrativa. Noé não carrega apenas animais, Noé carrega a continuidade.
e dentro da família de Noé, sem vir a ponte viva entre o mundo antigo e o mundo novo. A lembrança não morre. Ela atravessa. Quando a gente vai para Gênesis 11, o texto faz de novo o mesmo jogo, nomes e idades. E de novo, quando você cruza, o cenário se abre. Sem vive tempo suficiente para ser contemporâneo de Abraão por muitos anos. E isso é de cair o queixo, porque significa que Abraão, o pai do povo hebreu, poderia ouvir diretamente de um homem que viveu colado no mundo pós-diluviano. Um homem que foi ponte, um homem que carregava histórias próximas demais do começo. De repente, o tempo encolhe e aquilo que parecia milênios vira uma estrada com poucas paradas. E aqui está o detalhe que muda tudo. Não é só sobre quem viveu muito, é sobre quem viveu ao mesmo tempo, porque a sobreposição é o que transforma a lenda em testemunho. Agora vem o ponto que mais muda o jogo. Gênesis usa uma frase que se repete como um cabeçalho antigo, como um marcador de arquivo. Como se o texto dissesse, daqui para frente, começa o registro de tal pessoa. E quando aparece a frase, este é o livro da história de Adão. O efeito é estranho, porque isso não soa como improviso, soa como documento, soa como registro antigo bem guardado. E isso abre uma possibilidade gigantesca, a de que existiam registros antigos sendo guardados, e que Moisés, em vez de inventar, organizou, compilou, costurou e deu forma final a algo que já vinha sendo preservado. E aí a pergunta vira pessoal, porque se Deus teve esse cuidado com a linha do tempo, com nomes, idades e sobreposições, então isso diz algo sobre o resto. Diz que a mensagem não foi largada no vento. Diz que existe uma mão guiando a preservação, e isso mexe com a forma como a gente lê Gênesis, porque deixa de ser um era uma vez e vira um. Isso foi guardado. E talvez a parte mais assustadora seja essa. Não é só que a história é antiga, é que ela está perto. Mais perto do que a gente imagina, como se o começo do mundo ainda ecoasse na fala de poucos homens, atravessando séculos sem perder o fio, e a corrente continua. Abraão para Isaque, Isaque para Jacó, Jacó para os seus filhos. E aí você entende por que essa transmissão não é frágil. Porque não é só história, é aliança, é promessa, é a forma como um povo guarda a própria identidade. No mundo antigo, tradição oral não era conversa solta, era disciplina, era repetição, era correção, era contar a mesma história até ela virar parte do sangue. E isso explica por que Gênesis tem esse peso de registro. Mas aí surge a pergunta mais inquietante. Será que foi só memória falada? Ou existiam registros? E aqui entra um detalhe que funciona como marcador dentro do livro. Gênesis usa uma frase que se repete como um cabeçalho antigo, como se fosse divisão de documentos, como se dissesse: a partir daqui começa o registro. E em um ponto o texto diz algo ainda mais estranho. Este é o livro da história de Adão. Isso não soa como improviso, soa como arquivo, soa como um registro guardado com cuidado, como se Moisés não apenas ouviu, mas compilou, organizou, costurou. E aqui entra a profundidade que muita gente não percebe. Tradição e revelação não precisam brigar. Deus pode revelar e Deus pode preservar. Deus pode inspirar Moisés e, ao mesmo tempo, usar uma cadeia curta de testemunhas, uma linha real de pessoas, para manter a memória viva. Porque isso mostra um Deus que trabalha também através do tempo. Um Deus que atravessa gerações sem perder o fio, como se a própria história fosse guiada. E no fim, por que isso importa para quem lê Gênesis hoje? Porque
Um texto que se preocupa com cronologia, com idades, com sequência, está dizendo sem falar. Isso foi guardado com cuidado. As genealogias não são listas inúteis. São elos, são corrente, são a prova de que a memória não afundou no dilúvio. Então, da próxima vez que alguém pular essas páginas, lembre, ali pode estar escondida a parte mais humana e mais poderosa de todas. A forma como a história mais antiga do mundo chegou até nós. E no fim, o que fica não é só curiosidade, é um aviso silencioso. As genealogias que você pula podem ser a prova de que a memória não se perdeu. E se o começo foi preservado com esse cuidado. Então, talvez a mensagem também tenha sido: então, quando alguém disser que Gênesis é mito, lembra disso. O texto não tenta soar bonito. Ele tenta soar coeso. E coesão é linguagem de registro, não de lenda. Agora, me responde nos comentários. Você acha que Moisés compilou documentos antigos ou que essa história foi preservada só pela tradição oral? Qual dessas duas ideias parece mais forte para você? Se isso te fez enxergar a Bíblia com outros olhos, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo qual parte mais te arrepiou: a ponte do dilúvio ou aquele marcador de registro que aparece repetidas vezes em Gênesis. Obrigado por assistir até o final. Deus te abençoe e te guarde.